Atravessamos? Vamos atravessar? Vamos seguir na nossa conversa sobre as travessias da vida? Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta e terapeuta corporal. E nesses últimos vídeos eu venho falando do Atraversiamo, que é um projeto que se propõe a olhar para as nossas travessias de vida, para as mudanças, para as transformações, que muitas vezes chegam sem nenhum aviso prévio, mas que também às vezes a gente se coloca à disposição para fazer essas mudanças. E aí a gente vem falando, né, e o Atraversiamo também se propõe a trazer práticas que possam nos ajudar a fazer esses movimentos, porque a gente sabe que mudar nem sempre é fácil. A gente vai encarar aí muitas das nossas emoções, como medo, como raiva, como lidar com o desconhecido, o que que vai acontecer agora, como que eu faço isso. E interessante também que a gente lida com as nossas resistências à mudança. A gente vai sentir aí o nosso corpo se tensionar todo, né? Muitas vezes dizendo, não, eu não quero sair daqui, né? Não quero me mexer. E o vídeo de hoje é para falar sobre essa reação do corpo diante de uma ameaça. E vou colocar aqui entre aspas, né? Porque a gente, conforme foi se organizando socialmente, foi entendendo a ameaça como, né, como outras coisas e que muitas vezes nem são ameaças reais, mas são ameaças que a gente lê como sendo algo que está nos colocando em risco, nos colocando em perigo. E isso tem a ver com as nossas vivências anteriores, né? E tem a ver também tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente aprendeu sobre mudança e sobre mudar e ser diferente. E, e aí eu quero trazer para vocês um pouquinho, né, desse mecanismo do nosso corpo e até para a gente entender o porquê que as práticas corporais acabam nos ajudando e muito a lidar com essas situações. Então, essa estrutura que a gente tem, né, interna, que faz parte lá do nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, é uma resposta que ela acontece de forma automática, né? A gente nem percebe quando ela é acionada. Isso é um mecanismo que a gente tem de proteção para a sobrevivência. Então, a gente carrega isso há muito tempo, né? Isso lá desde os primórdios a gente tem essa reação do corpo, que vai fazer com que, diante de uma ameaça, eu tenha uma resposta para me proteger e não morrer, né? Então, antigamente isso acontecia quando eu percebia que estava vindo, né, um animal selvagem e que eu precisava fazer alguma coisa. Então, ou eu ia lutar, ou eu ia correr, fugir, ou eu ia congelar. E essa estrutura cerebral, ela está presente nos mamíferos, né? Então, os bichinhos todos e nós, bichinhos também, temos essa mesma estrutura e esses mesmos mecanismos de defesa. Então, ou eu vou me preparar para ir para o embate, ou eu vou me preparar para sair correndo, ou eu vou congelar, né? Os bichinhos têm essa capacidade de diminuir o metabolismo a ponto de quem tá ali, né, para matar, para caçar, vai pensar, ó, acho que ele morreu, né? Então não é um fingir de morto, é todo um metabolismo que acaba sendo diminuído, né? Acaba sendo indo para um nível, né, de muito baixo de funcionamento, a ponto de quem está ali pronto para atacar pensar que não vale a pena porque já morreu. E a gente carrega esses três mecanismos até hoje. Acontece que hoje em dia a gente já não vive mais tanto, né? Não tem situações assim no nosso dia a dia de vida ou morte. Mas a gente foi introjetando e entendendo situações como situações que nos trazem a mesma sensação de ameaça, a mesma sensação de, meu Deus, ou eu mato ou eu morro. E esse mecanismo, ele é acionado.
E o grande problema é que a gente vive hoje com esse mecanismo acionado quase que o tempo todo, né? Pela quantidade de estresse, pela quantidade de coisas a fazer, né? E a gente fica ali o tempo todo com esse mecanismo acionado. Então, isso é interessante, né? Que a gente começa a perceber os efeitos disso a longo prazo. E o que que eu quero dizer com se preparar para correr, se preparar para lutar? Isso significa que no momento que eu sinto algo como ameaça, eu começo então a liberar uma sequência de hormônios no corpo que vão fazer com que eu me prepare mesmo para uma luta ou para uma fuga. Isso vai fazer com que eu aumente a minha frequência cardíaca, minha frequência respiratória, que o sangue, né, vá para os músculos, que imagina, né, eu vou lutar ou eu vou fugir, então eu preciso estar com muita energia nesse corpo para conseguir fazer isso. E aí, naquela época, a gente fazia, então eu saía correndo e aí eu utilizava tudo aquilo que foi disponibilizado para o corpo era utilizado e metabolizado para que eu conseguisse correr ou para que eu conseguisse lutar. Só que se isso está só acontecendo na minha cabeça, eu tenho essa mesma descarga hormonal, essa mesma preparação física e nada acontece. Eu estou aqui parada, na frente do computador, na frente da pessoa que eu estou tendo uma conversa, né? E a gente pode pensar em diversas situações. Vou trazer uma situação, um exemplo, né? Eu estou num relacionamento com alguém e venho percebendo que esse relacionamento não está muito bom, e a pessoa me manda uma mensagem: precisamos conversar. Pode ser que nesse exato momento eu pense: meu relacionamento vai terminar comigo, né? E aí toda essa descarga acontece no corpo. Eu posso sentir meu coração acelerar, esse frio na barriga, essa tensão toda gerada no corpo, e aí eu fico ali, né, com tudo isso acontecendo até que essa conversa aconteça e eu, ao mesmo tempo, também, com tudo isso, fico tentando me livrar desse desconforto. Isso pode fazer com que eu tenha reações impulsivas e acabe antecipando coisas que não aconteceram, né? Ou, como a gente diz, colocando os pés pelas mãos e depois que a bagunça está feita, é muito difícil de arrumar. Então, é muito importante que a gente se dê conta disso tudo que está acontecendo no nosso corpo e principalmente o que que gera, né, esse gatilho para mim como essa sensação de ameaça. Percebam vocês aí em casa, cada um vai lidar ou vai ler situações diferentes como sensação de ameaça. Algo no profissional, é, algo, né, na relação consigo mesmo, às vezes uma notícia que a gente recebe, enfim. Então a gente precisa mapear tudo isso, né? O Atraversiamos se propõe a isso também para a gente olhar. E aí o que que acontece? Como a gente não tem a sequência dessa cena, né, que é a corrida, que é a luta, a gente precisa metabolizar, dar um jeito de fazer com que tudo isso seja metabolizado, para que a gente não fique com essa tensão acumulada, que a longo prazo vai nos adoecer. Pode nos adoecer das mais diversas formas, né? Como uma pressão alta, uma dor crônica, bruxismo, enfim, como tantas doenças hoje que a gente está vendo por aí, doenças autoimunes, doenças crônicas, né? Porque esse mecanismo sendo acionado o tempo todo, toda hora, e não sendo metabolizado, vai acumulando no corpo e vai fazendo com que a gente tenha uma adaptação e mudando essa estrutura e acabe ficando sempre, sempre, sempre alerta, sempre nessa tensão. Então, metabolizar é preciso, e a gente metaboliza como? Através do movimento, que era o que acontecia na sequência dessa, dessas cenas, né?
Então, por isso que eu trago muito, né, a importância do movimento. No Atravessamos a gente tem as caminhadas que, além de fazer esse papel de metabolizar tudo isso, ela tem uma outra função também, né, de ampliar a visão e de perceber outras coisas. Mas hoje aqui quero trazer essa questão de metabolizar o estresse. A corrida é maravilhoso, porque daí a gente realmente está completando essa cena. E claro que as práticas também têm uma outra função, que é fazer com que a gente consiga desativar esse sistema para quando as coisas não estão, né, sendo ameaçadoras, para que a gente possa aprender a ler um pouquinho diferente o cenário, pensando assim, ok, isso realmente é ameaçador? Eu preciso realmente entrar numa postura de estresse desse nível? Ou será que agora eu já tenho recursos para lidar, né? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, se essa relação terminar, eu tenho recursos para lidar com isso? O que que vai acontecer, né? Então, eu poder relaxar, poder soltar um pouco e começar a entender o que que realmente é algo que eu preciso dessa energia, que eu preciso colocar essa energia para movimentar as coisas, para finalizar, para ir atrás, e o que que eu já posso ir também desativando e relaxando e confiando e voltando a confiar aqui, né, nos recursos que eu já venho construindo internamente. Então, as práticas somáticas nos ajudam a desativar esse sistema de alerta, a entender que eu posso me sentir segura e protegida no meu próprio corpo, né, que eu posso contar aqui com essa estrutura e com esse recurso que é o corpo, que é essa ancoragem da gente mesma, porque é óbvio, né, que a gente tem essa vontade de se sentir segura e acaba buscando isso nas coisas externas. E a gente sabe que tudo que tem aqui, né, externamente, a gente não tem como ter garantia nenhuma. As coisas terminam, as coisas estragam, as coisas se perdem, as coisas mudam, né? As relações terminam, as pessoas vão embora, as pessoas morrem. Então é tudo muito instável. E toda vez que eu tento sentir segurança no que está fora, eu corro um risco enorme de ficar muito ansiosa, né? Muito instável também. As práticas nos ajudam a criar essa âncora nossa, interna, com o nosso corpo, né? Então tá tudo movimentando lá fora, mas eu tenho aqui um centramento, eu tenho os meus recursos, eu tenho como olhar para isso. Então, é sobre isso, né, que as práticas corporais do Traversiamo acabam nos ajudando nesses movimentos de mudança. Então, para a gente entender diante de um medo, como que eu consigo soltar e liberar esse medo e confiar no movimento, né? Eu falei do congelamento, e o congelamento muitas vezes vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade enorme de voltar para o corpo e sentir, se permitir sentir, né? Então a gente fica evitando as sensações, evitando estar no corpo. E a gente quer se livrar de qualquer sensação, e aí eu faço tudo para me distrair ou para reprimir o que está vindo, né? Como sensação, que às vezes é uma insatisfação, às vezes é um choro, às vezes é raiva, e as práticas nos ajudam a ter um espaço seguro para expressar essas emoções e voltar a sentir confiando que dá para sentir sem perder o controle, né? Sem se deixar ser arrastada por essa emoção. E aí a gente vai descongelando, né? E voltando a sentir tudo isso. Então, é muito interessante, né? É muito bom a gente ver o corpo voltando para esse fluxo de vida, de confiança e confiando, né? Nas percepções sem estar, então, em estado de alerta o tempo todo, porque isso é muito estressante, né? Nos causa muita tensão, é enlouquecedor. E também porque a gente perde de aproveitar e de desfrutar tudo que está acontecendo no momento presente, que pode ser muito bom, né? Então, deixar as coisas acontecerem cena a cena, sem precisar antecipar muito as coisas.
Então, eu queria trazer isso para vocês, para explicar um pouco mais, né, do porquê que é tão importante a gente parar para aprofundar sobre o tema da travessia, porque isso está acontecendo na nossa vida o tempo todo, e como pode ser realizado e como a gente pode atravessar todas essas transformações e mudanças com recursos que nos ajudem, né? Então, as práticas corporais e o atravessando não são só as práticas, né, corporais, a gente tem a escrita, a gente tem o grupo que vai nos ajudar também nessa partilha, e tem outras práticas como o encontro com o artista, enfim. Mas eu queria trazer hoje sobre as práticas corporais para vocês entenderem esse mecanismo de como elas atuam, nos ajudando em situações de estresse e de desconforto, instabilidade e medo. E é assim, a gente vai atravessando assim, não sozinhas, né? E não sem recurso algum. Isso é muito importante, né? Se eu quiser atravessar o mar nadando e só me jogar, pode ser que eu me dê muito mal, né? Mas se eu for estudar sobre isso, praticar, treinar, buscar ajuda com quem já fez isso antes, entender, né, quais são os recursos que eu tenho, quais as técnicas e como que esse treinamento, né, pode me ajudar, aí eu vou conseguir e vai ser muito legal. Eu vou me sentir assim, nossa, eu fui capaz de fazer essa travessia. Então, é sobre isso. E aí, vamos atravessar? Um beijo e até o próximo vídeo.